Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Bruno Tiburcio. Sejam muito bem-vindos à disciplina de Técnicas de Posicionamento e Controle e Qualidade da Imagem, no curso de Mamografia. Estamos iniciando essa aula, que é a do dia 23 de abril. E antes de nós começarmos o nosso conteúdo, deixa eu passar alguns combinados para vocês aqui. Só para vocês entenderem o meu método de trabalho e para que a gente não tenha nenhum problema ao longo dessa disciplina. Essa disciplina ela vai até o dia 7 de maio, quando vocês realizarão a prova de vocês, tá certo? Minhas aulas funcionam da seguinte maneira: eu gravo um bloco de explicações, né? Aí nós vamos fazer alguns exercícios, depois eu volto com outro bloco de explicações fazendo exercícios. Então assim, a gente sempre vai ter essa configuração: bloco de explicação, bloco de exercício. Eu sempre vou postar lá na plataforma, além de alguns vídeos também, né, alguns materiais auxiliares para que o entendimento da aula seja mais profundo e não fique somente nessa conversa que nós temos aqui. Tá certo? Hoje nós vamos falar basicamente aí, né, eu vou fazer um resumão da disciplina toda de acordo com o pedido que a coordenação me fez. Vou falar um pouquinho aí sobre a introdução à mamografia, né? Basicamente o que ela representa, tal, anatomia da mama, protocolo BIRADS, vamos conhecer também um pouquinho do mamógrafo e vamos fazer uma visualização de algumas imagens e rotinas bem básicas da mamografia. Então a gente vai fazer um apanhado de tudo, não vamos nos aprofundar muito nos assuntos, porque nós vamos nos aprofundar mais conforme as aulas forem acontecendo aí, tá bom? Vamos à nossa introdução aí, então. A mamografia é um exame fundamental na detecção do câncer de mama, que inclusive deve ser utilizada com o autoexame. Aí, né? As mulheres são, normalmente nós temos aí no mês de outubro, né? Nós temos aí as campanhas de prevenção ao câncer de mama e tudo mais. Existe um esforço grande para incentivar as mulheres não só a procurar o médico, mas também a fazer o autoexame, né? Como uma medida de antecipar o diagnóstico, né? Então, só para vocês entenderem, a mamografia ela possui duas modalidades, sendo eles, né? Rastreamento e diagnóstico. A mamografia de rastreamento, ela possui um caráter preventivo, que normalmente é o médico que vai pedir, tá? Então, normalmente ela vai ter um diagnóstico, mas é o médico que vai solicitar esse exame e através dessa solicitação do exame é onde descobre-se se o paciente tem um problema ou não. Enquanto a outra, né, a mamografia de diagnóstico, ela é uma pesquisa a algum tipo de lesão observada previamente pela paciente. Então, mais uma vez, nós falamos aí da importância do autoexame, né? O paciente faz o autoexame, percebe que existe ali uma partezinha mais dura na mama, procura o profissional e o profissional indica a mamografia para que seja feita a pesquisa. Então, basicamente, só para a gente reforçar, rastreamento o profissional pede sem a paciente ter algum tipo de autoexame prévio, né, de algum tipo de identificação prévia. Na de diagnóstico, a paciente tem um diagnóstico, entre aspas, né, prévio, onde ela vai se apalpar e vai sentir que existe um problema ali, vai procurar o profissional, o médico, e o médico vai solicitar a mamografia à paciente, tá bom? Vamos avançar um pouco, falar um pouco sobre a anatomia da mama propriamente dita. A função da mama, né, ela é de amamentação barra aleitamento materno, são a mesma coisa, né? Algumas literaturas falam sobre amamentação, outras falam sobre aleitamento materno. E ela também funciona como um órgão sexual secundário, apresentando algumas zonas erógenas. Então, além da função de amamentar o bebê, também, né, algumas pessoas têm sensibilidade maior nas mamas, e isso se converte aí como um órgão sexual secundário, tá bom? Dentro das mamas, nós temos alguns tipos, né, algumas classificações. Então, a gente vai passar rapidinho sobre isso. A mama fibroglandular, ela é um tipo de mama muito comum em adolescentes e mulheres mais jovens, né, porque tem uma maior quantidade de tecido fibroglandular e menor quantidade de tecido fibroadiposo. Então, ela tem menos gordura na mama e mais
de outras estruturas, que nós vamos estudar um pouquinho na parte de anatomia daqui a pouco, tá certo? Nós temos uma segunda classificação, que é a mama fibroadiposa. Ela é uma mama, vamos dizer assim, uma mama intermediária, né? É uma mama menos densa do que a mama fibroglandular, porque ela tem uma distribuição mais igualitária, né, de tecido fibroglandular e de gordura. E essa mama, ela se encontra preferencialmente aí em mulheres entre 30 e 50 anos. E nós temos uma terceira classificação, que é a mama adiposa, normalmente encontrada em mulheres acima de 50 anos, crianças e homens. Tá? Ela é muito rica em tecido adiposo e bem menos densa do que os dois grupos anteriores. E para fazer um exame de mamografia, ela é comprimida com muito mais facilidade. Né? Então é aquela mama mais rica em gordura e menos rica em outras estruturas que estão inseridas ali no contexto da mama. Tá bom? A mama, ela pode ser dividida em alguns pedaços aí, né, vamos dizer, para facilitar o estudo, tá? Então percebam nessa figura aqui que nós temos uma mama, né, e temos também algumas divisões aí. Temos uma forma de cruz aqui, né, que está fazendo a divisão dessa mama. Então, a sigla QSE, ela vai identificar o quadrante superior externo, que está localizado mais lateralmente aí. Então é a parte de cima da mama, mais próxima à linha axilar, tá certo? Nós temos a QSI, que é o quadrante superior interno, que é a parte de cima da mama, porém do lado medial, mais ao lado do osso externo, tá bom? Nós temos também a QIE, que é o quadrante inferior externo, ou seja, é a parte de baixo da mama, mais próxima à linha axilar, e está diretamente embaixo da QSE. E nós temos a QII, né, ou o QII, que é o quadrante inferior interno, que está localizado mais medialmente nessa mama. Então, a parte de baixo, mais próxima do osso externo e logo abaixo do QSI. Beleza? Vamos acompanhando aqui então. Falando especificamente a respeito da anatomia da mama, nós podemos também fazer uma divisão. E eu já faço uma correção aqui, né? Tem a parte externa e a parte interna. O músculo peitoral maior, na verdade, ele está na parte interna da mama. Aqui nesse slide está dizendo que ele está na parte externa, mas na verdade ele é na parte interna. Depois eu faço a correção no slide. Mas na parte externa nós temos algumas estruturas aí, né? Que nós temos a areola, que é essa parte, essa circunferência aqui, né? Esse formato de círculo aqui, maior e mais escuro, tá? Nós temos a papila mamária, que é essa elevação dentro da areola, né, que é essa elevação menorzinha. Nós temos as glândulas areolares e nós temos a prega inframamária. Então nós vamos estudar um pouquinho das partes mais importantes dessas estruturas aqui, tá bom? Na parte interna nós temos as glândulas mamárias, nós temos o processo axilar, também conhecido como cauda de Spencer, ductos lactíferos, a adiposidade, né, que é o tecido de gordura, né, que as mulheres normalmente têm dentro da mama. Nós temos músculos, e aí entra o músculo peitoral maior, músculo peitoral menor e o músculo serrátil anterior. Temos o ligamento de Cooper, responsável pela sustentação da mama junto com os músculos, tá? Esses músculos que eu acabei de citar. Sistema linfático e vascularização. Então, mais uma vez, nós vamos falar das partes mais importantes, porque essa aula aqui é um resumão de tudo que nós vamos conversar. Vamos falar então um pouquinho sobre o músculo peitoral maior, que ele, junto com o músculo peitoral menor e o músculo serrátil anterior, ele é responsável pela acomodação e sustentação da mama, né? Então ele localiza aí, junto com esses dois outros músculos que eu acabei de citar, a mama mais ou menos aí entre o segundo e o sexto espaço intercostal. E logo abaixo da mama, né, que é aquela dobra ali, eu não sei se o meu mouse vai passar aqui, mas é a dobra, né? A prega inframamária. E a limitação da mama, ela vai ser feita através de 3 estruturas. Linha axilar média, osso externo e prega inframamária. Linha axilar média aqui está representada como LAM, ou LAM, né? Essa sigla aí.
Tá? Então são essas três estruturas que limitam a mama. Vamos falar um pouquinho agora da parte mais externa, né, e algumas estruturas bastante importantes que se encontram aqui. A primeira delas é a areola. Então a areola ela apresenta algumas glândulas, né? Em primeiro lugar, as sudoríparas, que elas ajudam a controlar a temperatura da mama. Folículo piloso, né? Algumas mamas apresentam aí alguns pelos, né? Glândulas sebáceas, que são responsáveis pela lubrificação e proteção da papila durante a amamentação. Então a mama, como eu falei, a função primária dela é amamentar o bebê. A parte sexual, a parte erógena dela é uma função secundária, tá? Na própria areola, se vocês perceberem bem, né, essa parte marrom mais escura aqui, essa parte maior mais escura, nós percebemos que existem ali alguns, como se fossem umas pequenas elevações, como uns pequenos inchaços ali, né, como se fossem umas bolinhas, tá? Bolinhas acho que é o termo mais adequado. E eles são chamados de tubérculos areolares, também conhecidos como tubérculos de Montgomery. E durante a gestação, não só a mama, como eles também sofrem uma hiperplasia, ou seja, eles dão uma inchada, né? Percebam nessa próxima foto aqui, nesse próximo slide, que existe até uma comparação aí de uma mama de uma mulher grávida de uma mulher que não está grávida, né? Então, toda a mama, como um conjunto, ela sofre essa hiperplasia, justamente para preparar a mama para a amamentação. Então, só para relembrar, né, a areola está mais ou menos localizada aí na altura do quarto espaço intercostal. Tá? E aí, no centro dela, nós temos uma elevação, uma musculatura lisa e erétil chamada papila. Então, essa papila, ela apresenta uma saída de 15 a 20 ductos em média, né? E esses ductos eles vão se comunicar com as glândulas mamárias. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente lá o porquê que eles têm essa ligação, tá bom? Vamos para o próximo slide aqui. Aqui nós temos algumas estruturas da anatomia interna da mama. Então, falando aí sobre as estruturas mais internas da mama, nós temos a glândula mamária, que nós acabamos de citar, né? Ela é uma variação das glândulas sudoríparas, né? E aí ela tem aquela configuração lá de 15 a 20 ductos, né? Que atendem os lobos mamários. E aí cada lobo desse é formado por alguns lóbulos. E aí ele parece um cachinho de uva, né? Não sei se vocês estão percebendo aqui, mas ele parece um cachinho de uva, tá? Muito relacionado à lactação também, tá, gente? Vocês vão perceber lá no final, já vamos falar sobre isso aqui, ó. Nós temos os ácinos mamários aqui no finalzinho aqui desse slide. Nós vamos perceber o quê? Que esses ácinos eles são responsáveis pela produção do leite, né? E eles também são conhecidos como UDLT, Unidade Ducto Lombar Terminal, desculpa. Então percebam, ó, que eles têm uma ligação direta aí, os ácinos eles têm uma ligação direta com a glândula mamária, tá? 100% dos cânceres de mama ocorrem nessa região, tá bom? Vamos voltar agora e vamos falar um pouquinho aí sobre os ductos lactíferos. Eles são pequenos tubos que têm a função de transportar, durante a amamentação, o leite materno dos lóbulos da papila mamária e, finalmente, a boca do bebê. Então, todo esse conjunto, mais uma vez, ele é responsável pela lactação e amamentação da criança que nasceu. Nós temos também o processo axilar, que é a cauda dispenser, né? Esse processo axilar, eles são lobos que estão dispostos em forma concêntrica, que a partir da areola e lateralmente apresentam um processo glandular em forma de raquete, que perfura a face axilar, conhecido como cauda dispenser. Então, assim, é uma como se fosse um prolongamento aí desses lobos mamários, né, que vai em direção à axila. Tá certo? Nós temos também a adiposidade, né, que ele é uma parte importante do estroma mamário, que corresponde aí a grande parte do estroma mamário, né, e que ela é rica em gordura e é responsável por dar volume e sustentação à mama, em conjunto com o ligamento de Cooper. E temos, por último, não menos importante, o sistema linfático. Os vasos linfáticos eles são como pequenas veias que drenam a linfa da mama, né?
A linfa contém líquido e detritos, bem como células do sistema imunológico. As células cancerígenas da mama podem entrar no sistema linfático, chegar até os glândulos linfáticos e crescer neles. E aí existe um grande problema, né? Porque as mulheres que desenvolvem o câncer de mama, normalmente ou desenvolvem nos ácinos, né, na UDLT, que é a unidade de ducto lobular terminal, só que como esse sistema linfático faz a drenagem, né, de muitas das substâncias que estão por ali, acabam jogando essas células cancerígenas no sistema linfático, e aí acaba gerando a metástase e levando esse câncer para outras regiões do corpo, tá certo? A respeito disso, falando sobre câncer de mama, só uma informação, né? Nós temos dois tipos principais de cânceres aí, né? Que é o carcinoma in situ, onde as células cancerígenas não rompem a membrana basal. Então, dentro lá do ácino, né? Que a gente estava falando agora há pouco, existe essa membrana basal. Então, o carcinoma in situ é o que fica dentro. Ele fica encapsulado dentro desse ácino. Aí, está dentro da UDLT. Vamos usar a UDLT que acho que fica mais fácil. E o carcinoma invasivo é esse que rompe, as células cancerígenas, elas rompem a membrana basal. E aí acaba fazendo um estrago muito maior. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Nós falamos bastante, né? Passamos de uma maneira bastante abrangente aí, falando sobre a anatomia da mama. Claro que existem muitos outros detalhes, né? Nós podemos voltar a falar um pouquinho mais, mas eu acho que vocês vão ter uma disciplina de anatomia voltada especificamente para isso. E agora eu vou passar e vamos falar um pouquinho no próximo vídeo sobre o protocolo BIRADS. Tá certo? Pessoal, até já!